Opa, antes do vídeo começar, eu quero falar com vocês que vocês sabem, né, que eu passei para a USP pela prova de transferência e agora eu dei uma entrevista para um outro canal do YouTube relacionado à prova de transferência. Então, se você quiser saber mais sobre como foi essa minha jornada e tal, coisa que eu não vou falar com tanto detalhe no canal, você pode acessar aqui o primeiro link na descrição para você assistir a minha entrevista lá com os caras, que ficou bem legal. Mas agora, iniciação científica, vamos pro vídeo. Vamos lá. Bom dia para você que não me conhece, meu nome é Arthur Magalhães e agora eu estou cursando meu terceiro ano de Física pela Universidade de São Paulo. E esse vídeo eu estou fazendo ele porque recentemente muitas pessoas, me chamaram no Instagram, no Instagram do Café com Física, no Instagram pessoal, perguntando sobre a iniciação científica. Eu vi que é um assunto que gera muita dúvida, né? Algumas perguntaram sobre como funciona a iniciação científica, mas mais do que tudo perguntaram como eu consegui a minha iniciação científica. Porque eu já comentei aqui no canal que eu consegui ela no segundo período, que eu comecei a correr atrás no primeiro período, e foi uma coisa um tanto quanto não usual. Então eu vou explicar para vocês essa minha história, então deixando bem claro que esse vai ser um vídeo não muito expositivo, esse não vai ser um vídeo no qual eu vou me ater a explicar realmente o que é iniciação científica e como funcionam as bolsas, como funciona isso. Esse é um vídeo um pouco mais de um âmbito pessoal, para você que já sabe o que é uma iniciação científica, mas quer escutar a minha história e quer saber também como você pode correr atrás da sua. Então vamos lá, mas antes de tudo também, eu não podia deixar de falar que hoje é dia 19/5, hoje é dia do físico, então um grande abraço, um grande parabéns a todos os meus conterrâneos aí de curso. Mas então vamos lá. Então, a minha história com a iniciação científica, como eu disse anteriormente, ela não é muito usual, né? E eu acho que nenhuma é. Aqui no canal eu vou até trazer outras pessoas que também fazem iniciação científica para contar como foi esse processo. Mas então, eu entrei na faculdade em 2019, eu sabia do nome Iniciação Científica, mas eu ainda não tinha muita certeza do que era. Eu sabia que eu queria ser pesquisador e na minha cabeça eu simplesmente tinha essa relação. Eu quero ser um pesquisador no futuro, então na graduação eu tenho que fazer uma iniciação científica. Mas eu ainda não tinha muita clareza do que era. Então eu fui conhecendo novas pessoas, fui discutindo com amigos e cada vez mais assim, ali no meio acadêmico, com as pessoas, eu fui aprendendo mais sobre o que era a iniciação científica. E uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça é: a iniciação científica não vai vir assim, na minha mão, né? Eu tenho que correr atrás dela. E eu já tinha isso na minha cabeça no primeiro período, eu queria fazer iniciação científica, eu queria ser pesquisador, então só faltava alguma área de interesse. Mas isso eu já tinha na minha bagagem desde muito tempo atrás, que eu gostava muito da área de astrofísica. Então, primeiro período, eu pensava, ok, tem que achar algum professor de astrofísica, qual esteja querendo alunos de graduação, para eu poder conversar com ele, e é isso, né? Mas eu ainda estava no meu primeiro mês de aula, não tinha, sabe, essa tanta urgência. Eu sempre fui uma pessoa muito proativa, assim, querendo sempre correr atrás de tudo. E o que acontece é que lá na UFMG, né, onde eu estava no meu primeiro período, a gente tem uma matéria para os calouros, que é uma matéria que chama, se eu não me engano, Seminários sobre Física e Sociedade, algo desse tipo. Que é uma matéria bem legal, que uma vez por semana a gente ia lá para um auditório e vinha algum professor, tanto da física quanto fora da física, para dar para a gente uma palestra sobre algum assunto, né, normalmente sobre sua pesquisa. E um certo dia, no meu primeiro mês de aula, se eu não me engano foi a quarta palestra, alguma coisa desse tipo, chegou lá um professor da astrofísica, foi a única palestra de astrofísica que teve, e começou a apresentar o trabalho de pesquisa dele, o que eles estavam fazendo. E quanto mais ele falava, mais entusiasmado eu ficava e até menos eu entendia, né? Eu ainda era um calorinho, eu não sabia de quase nada. Para ser sincero, de tudo que ele falou, eu devo ter entendido 10%. Mas eu vi que era um assunto bem legal, sabe? Era relacionado com estrelas, relacionados com aglomerados estelares, relacionado com meio interestelar. E era a primeira vez na vida que eu tinha tido contato com uma divulgação científica num nível mais acadêmico, assim, mesmo que tenha sido um linguajar muito fácil, assim, sabe? Era uma divulgação científica para alunos que já tinham ingressado na faculdade. Então aquilo me deixou completamente entusiasmado. Eu saí de lá pensando, vou mandar um e-mail para esse professor. Ele tinha falado o nome dele lá na palestra, ali no meu celular mesmo, já pesquisei o nome dele, já peguei o e-mail dele, eu não me lembro direito se eu esperei para chegar em casa ou se eu já mandei o e-mail direto ali no meu celular mesmo.
Mas a questão é, eu escrevi um texto contando para ele o porquê daquela palestra ter sido tão importante para mim. Como eu disse, foi a quarta palestra, mais ou menos, já estava no último mês, já estava no final do primeiro mês, né, na verdade. Então eu já tinha passado por várias matérias, já tinha tido provas, já tinha várias coisas, e a faculdade não estava fácil, sabe? Estava tendo muito mais matemática do que física, né? Isso é até alguma coisa que muitas pessoas reclamam. Mas o que acontece é que eu estava amando o curso, mas mesmo assim eu ainda não tinha encontrado aquilo que eu queria fazer por ter entrado na física. E eu comentei que aquela palestra dele acendeu novamente o fogo no meu coração, me fez novamente querer estudar física o tanto quanto eu queria um mês atrás. E aquilo para mim foi o suficiente para chegar nele, mandar esse texto, explicar como eu estava me sentindo e perguntar na maior cara de pau, se eu puder dizer, como eu posso conseguir uma iniciação científica com o senhor? Perguntei isso. O título, o assunto do e-mail era iniciação científica. E isso é uma coisa que eu acho que muitos não fariam, sabe? Eu acho que aí tá o diferencial. Eu sou um cara muito, entre aspas, cara de pau, né? Mas no sentido bom, sabe? Eu acho que quanto mais proativo, quanto menos resistência você tiver a conversar com outra pessoa, sabe? Mesmo que ela seja num nível hierárquico muito maior que o seu, sabe? Quanto menos resistência você tiver para chegar nele, conversar, sabe? Perguntar e dizer o que você está sentindo, sabe? Quanto menos você tiver disso, mais você vai conseguir coisas, sabe? Principalmente na faculdade, mas na vida, porque nada vai cair no seu colo. Você tem que correr atrás de muita coisa. E o que acontece é que eu dei muita sorte, né, desse ser um professor completamente sensacional, um professor muito bacana, muito gente boa. Ele respondeu meu e-mail, agradeceu por tudo e falou, vamos conversar, né, venha na minha sala. E eu fui na sala dele, né, uma semana depois, completamente com medo, até tremendo as bases, assim, sabe? Eu fui muito medo da sala dele, era a primeira vez que eu ia realmente ter uma conversa sozinho com um professor. Eu ainda era um calouro, então imagina, né, a tensão que eu tava. E o que acontece é que eu fui na sala dele, a gente conversou muito, ele me falou muito mais sobre o projeto e quanto mais ele falava, menos eu entendia. Então isso me deu até mais vontade de saber mais, de entender mais, de poder um dia, quem sabe, tentar conversar com ele e entender pelo menos 50% do que ele estava falando. Porque naquele momento, para ser sincero, eu não estava entendendo nada, mas não tinha problema, sabe? Ele é um professor super didático, e antes de pesquisador, professor. Ele é uma pessoa com uma didática incrível. Então, quanto mais ele falava, mais eu queria aprender, mais eu pesquisava, e a gente ficou nessa troca de reuniões, nesse vai e vem de reuniões, né? Nessa troca de figurinhas por alguns meses. A gente se encontrava, ele me dava artigos para ler, eu ia lá e lia os artigos sem entender muita coisa também, mas tentando entender o máximo que eu conseguia. E depois ele me passou alguns PDFs para ler, algumas coisas para treinar, e assim se foi indo. Até que isso aí durou o meu primeiro período, aí passou as férias, até que no segundo período, um dos e-mails mais felizes que eu já recebi, né? Eu tenho alguns e-mails assim que eu guardo no meu coração, que eu já recebi, que me fizeram, nossa, gritar de felicidade. E esse foi o primeiro e-mail da minha vida que eu recebi, que me deu essa sensação de paz, essa sensação de felicidade, essa sensação de algo conquistado. Que foi um e-mail falando, um e-mail desse professor enviando para o departamento de física e como cópia para mim e outros alunos, falando, oi, tudo bem? Esses são seus alunos que vão fazer iniciação científica, pode deixar a chave do laboratório de astrofísica separadas, que eles vão passar aí e pegar essa semana, tá? Nesse momento, nossa, minha cabeça já, uau, sabe? A chave do laboratório de astrofísica e coisas desse tipo. E aí sim começou a minha iniciação científica. Ainda no segundo período, ainda sem saber muita coisa, ainda correndo atrás de muita coisa, mas com uma sede de aprender, com uma vontade de conhecer melhor aquele meio, aquela pesquisa que, sabe, eu nunca tinha tido tanto na minha vida. Então acho que isso foi um grande diferencial, sabe? Eu tô até hoje com ele, mais tarde, um ano depois, eu consegui uma bolsa, e depois disso eu mudei para a USP, que mesmo na USP eu ainda continuo nessa iniciação científica com eles, que é do tanto que eu gostei, do tanto que eu me encontrei, do tanto que eu gosto de estar lá. Essa aí foi a minha história com a minha iniciação científica. Eu convido vocês a deixar nos comentários a história de vocês com as suas iniciações científicas, né? Caso você esteja assistindo e você já tenha alguma.
E eu quero agora fazer alguns pontos. O primeiro ponto, como eu disse, essa minha jornada, né, para o encontro dessa iniciação científica não foi algo muito usual, porque desde quando eu entrei na faculdade eles me falaram, ó, faz bem direitinho aí os primeiros períodos, preocupa em pegar a iniciação científica lá para o terceiro, lá para o quarto, lá para o quinto período. E isso era uma coisa que eu pensei, ok, não, vou fazer isso. Só que, como eu disse, né, depois daquela palestra eu não tive mais escolha, era mais forte que eu ir lá conversar com ele. Mas é isso que eu quero dizer, sabe? Não é nada no preto no branco, né? Você não precisa ficar sentado esperando chegar no período tal para correr atrás da sua iniciação científica. Né? As pessoas, elas recomendam você pegar uma iniciação científica mais tarde, né? Recomendam de forma correta, pois muitos professores não aceitam alunos que estão muito novos ainda, né? Não aceitam alunos que talvez estão no primeiro ano, muito menos alunos que são calouros, né? Porque muitas iniciações científicas recorrem de coisas que esses alunos vão aprender em matérias futuras. Né? Na minha iniciação científica mesmo, se eu já tivesse tido algumas matérias de astronomia, se eu já tivesse tido quântica antes, coisas desse tipo, eu entenderia muito melhor, né? Mas eu fui aprendendo ao longo do caminho. Então a questão é essa, sabe? Varia de professor para professor. Eu dei sorte que esse meu professor, né, ele estava aceitando alunos de todos os anos ali, né, ele não tinha muita restrição com isso. Muitas coisas, se você fosse proativo, você aprendia sozinho, você não precisava ter as matérias para isso. Então eu dei sorte. Mas realmente, né, os períodos mais ideais para você conseguir uma iniciação científica são melhor, né, depois de você fazer pelo menos os cálculos, depois de você fazer pelo menos os fundamentos das físicas e assim por diante. Mas, né, de novo, como é o meu caso, não deixa que isso te impeça de correr atrás logo no início. Mas eu também queria falar agora, né, sobre como você pode conseguir a sua iniciação científica, né, seguindo esse meu caso ou seguindo outras. Bem, uma regra é bem geral. Você vai conseguir sua iniciação científica correndo atrás. Na faculdade, mais do que tudo, nada vai cair no seu colo, sabe? Não vai chegar um professor em você e falar tipo assim, oi, tudo bem? Eu vi aqui que você, entre milhares de alunos, quer uma iniciação científica, você quer fazer comigo? Sabe, não, isso não vai acontecer. São muitos professores, são muitas áreas de pesquisa, são muitas coisas e mais que tudo, são muitos alunos, né? Então você tem que correr atrás. O que eu recomendaria para você, aluno de física, que talvez acabou de ingressar na física, ou que está querendo ingressar, ou até mesmo que já está lá no quarto, no quinto período, na metade do curso, o que eu recomendaria que você fizesse? Bem, primeiro de tudo, saiba qual área de interesse te gera mais amor, te gera mais paixão dentro da física. Qual área você gostaria de pesquisar? Qual área você se vê no futuro escrevendo artigos sobre, fazendo seu mestrado, seu doutorado sobre? Sabe, vai eliminando. A física, ela é muito ampla, a física é muito heterogênea, ela vai desde átomos, de partículas até, né, níveis astronômicos, que é o meu caso. Mas então saiba o que você quer. Vamos supor que você se interessa muito por física quântica. Ok, você já conseguiu reduzir bastante aí com a sua área de interesse da física. O segundo passo, procure professores, né, no primeiro caso, dentro da sua faculdade, dentro da sua instituição de ensino superior, procure professores que trabalhem nessa área. Chega lá no Google, vamos supor que você é da UFMG, chega lá no Google, professores, pesquisadores de física quântica no UFMG, professores e pesquisadores de física de partículas na UFMG. Eu tenho certeza que você vai encontrar muitos resultados. Você pega lá, você escreve no papel uma lista, entra no currículo Lattes, né, que é o currículo que os pesquisadores têm que ter, que eles colocam lá todas as conquistas acadêmicas e coisas desse tipo. Entra no currículo Lattes de cada um desses professores, olha qual que é a área específica dentro daquela área da física que eles estudam, né? Ele estuda física quântica, ok, mas o que ele estuda dentro da quântica? Vamos olhar lá, olha quais são os projetos de pesquisa dele, né? Talvez olhe as últimas publicações dele, coisas desse tipo, sabe? Você vai fazendo uma lista dos professores que te interessa, né? Então, esse é um ótimo passo, que se você fizer isso, você já vai estar muito à frente já. E depois disso, você se preocupa em fazer contato com esses professores, né? Manda um e-mail, oi, tudo bem? Que eu sou um aluno do período tal, me interesso muito por essa área, eu gostaria de saber se o senhor está admitindo alunos de iniciação científica, coisas desse tipo. E aí, depois disso, vai variar de professor para professor, né? Cada um pode pedir um requisito diferente, cada um pode querer alunos de períodos diferentes, e coisas desse tipo, aí já vai ser muito mais parte deles do que nossa. Mas então, esse é basicamente o processo para você conseguir uma iniciação científica. Corra atrás, não tenha medo de ser cara de pau, conversa mesmo.
e vai fundo. É simplesmente isso. É muito triste que a pandemia, de certo modo, restringiu isso um pouco mais, né? Porque não tem mais como você esbarrar com o professor no corredor. Nossa, aquele professor lá que eu achei legal, deixa eu ir lá conversar com ele. Sabe, não tem mais como você assistir uma palestra ao vivo ali no departamento, depois da palestra chegar no professor, oi professor, tudo bem? Me interessei muito e tal, será que a gente podia conversar um dia? Não tem mais isso, né? Mas não deixa que isso te impeça nada, né? Existe meio para isso, sabe? Existem muitas coisas que ainda podem fazer essa conversa ser tão natural, ou pelo menos um pouco, quanto essa conversa pessoalmente. Mas então é isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham sucesso nas suas carreiras, espero que todos vocês encontrem a iniciação científica que vocês tanto querem e vão para um mestrado, um doutorado e que a gente se esbarre aí nessa jornada da física. Muito obrigado e feliz Dia dos Físicos!